Amados, sem mais delongas, vamos estar dando início à nossa EBT. Em nome de Jesus, estarei orando. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, louvamos por mais esse dia, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar ministrando a tua palavra e ouvindo a tua palavra, Senhor. Por mais que não venhamos, Senhor, usar muitas referências bíblicas, mas pedimos a tua instrução, que o Senhor venha nos guardar do engano, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, das falsas profecias, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, do engano do diabo e do nosso coração que é enganoso, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Amados, eu quero começar a aula lendo Apocalipse 12, versículo 1 a 4. Esse é o texto base, Apocalipse 12, versículo 1 a 4. Os irmãos que tiverem como acompanhar, ler, diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Que texto, hein, queridos? Você deve estar se perguntando, o que você vai falar sobre esse texto? Irmãos, eu não vou entrar em detalhes em relação ao texto que lemos, né? Não tem como. Existem muitas interpretações em relação a ele. Porém, o ponto que eu quero frisar é que uma brasileira diz ser exatamente essa mulher aí, de Apocalipse 12, versículo 1, na parte A. Aliás, esse título, né, tem sido concorrido ao longo dos anos. O título de Uma Mulher Vestida de Sol. A Igreja Católica diz que a mulher vestida de sol é Maria. Os adventistas do sétimo dia diz que Ellen White é essa mulher vestida de sol, cujo dragão perseguiu para matar. Porém, a Daniela de Carvalho, filha do apóstolo Adelino de Carvalho, diz ser ela essa mulher. O seu nome de guerra, por assim dizer, é Apóstola Sol. Queridos, eu não estou inventando, né? História, não estou aqui difamando, caluniando, são fatos. Ela mesma afirma isso, dizendo, por exemplo, num dos seus posts: sou aquela que João viu na ilha de Patmos e escreveu no Apocalipse 12. Sou vestida de sol e tenho a coroa de 12 estrelas na minha cabeça, coroa do apostolado, e a lua debaixo dos meus pés. Pensa que parou por aí? Diz mais ela: a lua não tem luz própria. A lua representa as igrejas fracas, que não têm revelação, e cheias de pessoas doentes e fracassadas pela macumba. Viu o detalhe, queridos? Ela diz que todas as igrejas que não têm revelação, que não têm profecia, que não têm um assim diz o Senhor, estão todas debaixo de seus pés. Diz ainda que essas igrejas que simbolizam a lua, que por sinal não tem luz própria, igrejas que só têm pessoas doentes, pessoas fracassadas, também estão todas debaixo dos seus pés. Então, quanta declaração absurda, soberba, quanta? Ela não para por aí em suas afirmações extravagantes. Ela também diz ser a mulher que amaldiçoou e desafiou o diabo. Imagina isso. Um ser humano pecador dizer que amaldiçoou e desafiou o inimigo número 1 de Jesus e da igreja. Quanta prepotência! Ela diz também que trouxe o reino de Deus para a terra com seu nascimento. Irmão. Ou seja, segundo ela, não foi Jesus que trouxe o reino de Deus à terra, mas ela. Diz ainda, pasmem vocês, que o arcanjo Miguel é o seu anjo da guarda. Diz ainda que ela usa uma espada poderosa e diz ser a espada do arcanjo Miguel. Sabe como que ela trata seus inimigos? Isso está
numa postagem em rede social. Ela diz assim: inimigo meu, eu trato na ponta da espada do arcanjo Miguel. Agora, o que ela quer dizer com isso, eu não sei. Detalhe, quando ela toca com essa espada na pessoa, na igreja, no Brás, aqui em São Paulo, a sede em Minas, as pessoas esquecem do passado quando ela toca com essa espada na testa da pessoa. Por exemplo, se a pessoa em que a espada foi tocada, ela no passado, ou até no presente ali, no momento da oração, ela era viciada em drogas ou em bebida, segundo até uma testemunha ocular, as pessoas esquecem que bebeu, que fumou, que era alcoólatra ou viciada em drogas. E ela diz que essa é a unção de Manassés. Unção do esquecimento com a espada do arcanjo Miguel. Loucura, loucura, loucura. Então, queridos, esses tipos de declarações são marcas de alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que apostatou da fé ou que nunca teve fé alguma, nunca se converteu. Isso porque todo herege, ele é sem noção. Eu não sei quem lembra, mas quando estudamos sobre a Igreja da Unificação, do famoso reverendo Moon, que já morreu há alguns anos, vimos algumas declarações horrorosas desse homem. Vamos lembrá-los? Veja quanta soberba. Ele dizia: de todos os santos enviados à terra por Deus, creio ter sido eu o que até hoje obteve maiores sucessos. Olha que gracinha. Ele dizia mais: eu sou o vosso cérebro. Dizia mais: o que eu desejar deve ser o que vós haveis de fazer. Mais declarações absurdas. Minha missão é dar novos corações a novas pessoas. Diz mais: tempo virá em que minhas palavras terão quase o mesmo valor que as leis. Outra: e tudo aquilo que eu pedir terá de ser feito. O mundo está nas minhas mãos, e eu conquistarei e subjugarei todo mundo. Estou pondo as coisas em ordem para que possamos cumprir os desejos de Deus. Todos os obstáculos que nos venham a ser opostos devem ser aniquilados. E, queridos, a pior das blasfêmias do reverendo Moon foi dizer que Jesus fracassou quando veio aqui na Terra e que ele consertou a lambança de Jesus. Que, segundo ele, Jesus tinha que ter casado, não casou, e ele promovia casamentos a granel. E dizia mais: com a plenitude do tempo, Deus enviou sua mensagem, ou seu mensageiro, para resolver as questões fundamentais da vida e do universo. E dizia: seu nome é Sun Myung Moon, é o nome do reverendo Moon. Por muitas décadas ele vagou em um mundo vasto, espiritual, à procura da verdade única. Nesse caminho ele suportou o sofrimento ainda não imaginado por pessoa alguma na história humana. Somente Deus se lembrará disso. Sabendo que ninguém pode encontrar a verdade última para salvar a humanidade, sem passar pelas mais amargas provações, ele lutou sozinho contra uma multidão de forças satânicas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, e finalmente triunfou sobre todas elas. Ele falando de si mesmo. Olha que loucura! Queridos, as declarações de Moon são prepotentes e arrogantes, assim como as declarações da famosa apóstola Sol. São palavras que vão de encontro à palavra de Deus, que nos manda nos humilhar. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, os exalte. 2 Coríntios 10, versículo 12, Paulo diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam. Eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Provérbios 27, 2, olha que versículo. Deixe que outros te elogiem e não a tua própria boca, os outros e não os teus lábios. Interessante que o Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz assim, né? Deixe que os outros te louvem, e quando não te louvarem, dê graças a Deus. Quando ninguém te elogiar, porque o elogio é uma armadilha.
que pode te derrubar. Concordo, queridos, com um certo escritor quando diz que o autoelogio é um despropósito, é fruto de soberba, é resultado de ignorância, e seus efeitos colaterais são danosos, pois quem se exalta, diz a palavra, será humilhado. Isso porque, queridos, tocar trombeta para anunciar as próprias virtudes e fazer propaganda das próprias obras, segundo a Bíblia, é um farisaísmo. Louvar a si mesmo é um defeito de caráter, uma deformação moral, uma anomalia comportamental. Somente uma pessoa que não se conhece exalta a si mesmo. Pois, queridos, é impossível conhecer-se sem colocar a boca no pó. É impossível. Quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, isso é para toda a vida. É boca no pó. Somente um indivíduo inseguro é que precisa se autopromover. Pois, a bem da verdade, nada possuímos ou nada somos que não tenhamos recebido. E se recebemos, não há de que nos gloriarmos. Esse é o fato. Só aqueles que dependem do reconhecimento dos outros cometem tal tolice. Pois, diz o versículo 2 de Provérbios 27, louvar a si mesmo é desgastar a própria imagem. Até porque uma pessoa humilde não faz propaganda das suas obras. Um indivíduo humilde não estandeia, não coloca aí numa placa, num outdoor, as suas virtudes. Seja, portanto, outro que lhe dê honra, seja o estrangeiro e não seus próprios lábios. Vai a dica, vai aí a orientação. Então, exaltar-se a si mesmo é um comportamento, segundo a Bíblia, execrável, uma atitude indigna de uma pessoa sábia, humilde e madura. Voltando aí à apóstola Sol, eu fico às vezes pensando ou em dúvida se ela ou outra figura extravagante desse mundo religioso qualquer acredita mesmo naquilo que diz ser. Às vezes eu sou tentado a pensar, queridos, que a pessoa acredita ser realmente o que diz. Outras vezes eu penso que tudo não passa de uma farsa e uma farsa proposital para enganar as pessoas. Eu fico na dúvida. Isso porque a mente humana ela é muito complexa. As doenças da alma são inúmeras. Os distúrbios não têm fim. Por exemplo, quando estudamos sobre o Henri Cristo, aquele que diz ser Jesus Cristo reencarnado, eu falei sobre o famoso complexo de Messias. Não sei quem lembra. É só dar um Google e você vai descobrir que esse complexo de Messias é um estado psicológico em que a pessoa acredita ser ou que está destinada a ser o salvador do mundo. E mais, uma pessoa afligida aí por esse complexo de Messias, geralmente louva a si mesma, acredita que tem uma missão diferenciada no mundo, exige obediência absoluta daquilo que ela ensina ou crê. Em alguns casos, o complexo de Messias pode estar associado à esquizofrenia, onde a pessoa ouve vozes, tem alucinações e acredita realmente que é Deus. Acredita que é um anjo ou acredita até que é o próprio Jesus Cristo. No caso em questão, que ora estamos estudando, a Daniele de Carvalho possivelmente acredita ser a mulher de Apocalipse 12. Possivelmente acredite. O Henri Cristo, creio eu, acredita realmente que ele é o Messias, que ele é Jesus Cristo. Agora, será que isso tem cura? Será? Humanamente falando, eu não sei, queridos, se esse complexo de Messias tem cura, se há tratamento, quando a pessoa chega a esse estádio. O que eu sei é que para Deus todas as coisas são possíveis. Por exemplo, Ellen White, fundadora do Adventismo, ela morreu crendo que ela tinha o espírito de profecia lá de Apocalipse 19, 10. Que ela era em si personificada o espírito de profecia. Joseph Smith, fundador da Igreja Mórmon, morreu crendo nas besteiras que ensinou
sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia e etc. O reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação, ele morreu com 92 anos, crendo que ele mesmo era o Senhor do segundo advento e que Jesus tinha falhado em sua missão aqui na Terra. O falso apóstolo José Luiz Jesus Miranda, fundador do movimento Crescendo em Graça, morreu com 67 anos de idade de câncer, acreditando que era Jesus Cristo homem. Henrique Cristo, o falso Cristo brasileiro, está atualmente com 75 anos. Ele acredita, queridos, penso eu, que realmente ele é Jesus. Será que tem cura? Será que tem solução? Será que tem salvação? Eu não conheço um caso, pelo que eu estudei até hoje sobre seitas e heresias, de alguém que voltou para a fé cristã, a não ser William Miller, se eu não me engano é esse o nome, um que deu início à teologia adventista, marcou data da vinda de Cristo, mas quando não aconteceu nada, ele voltou atrás, voltou para a Igreja Batista e, segundo consta a história, ele morreu salvo em Cristo Jesus. Agora, a apóstola Sol, pelo que tudo indica, não abre mão de suas crenças em relação à sua própria pessoa. Para os irmãos terem uma ideia, em 2007, quando tinha apenas 15 anos, ela já ostentava o título de pastora primaz do reino dos céus. Aí surge uma pergunta: será que essas pessoas, quando chegam a esse nível, estão cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sei. Que possamos estar orando por ela, pela Daniela de Carvalho. Até porque minha intenção aqui, queridos, não é atacar ninguém no âmbito pessoal, mas avaliar as declarações e ensinos dela e de outros à luz das Escrituras. Por que eu digo isso? Porque ela é mãe de 2 filhos, ela é casada, né? Eu não tenho o que dizer sobre a vida pessoal e moral dela, não. O que eu tenho que fazer é explicar o que ela ensina, o que ela crê, o que ela diz, à luz da Bíblia, discordando, mas em respeito. Vamos adiante. A apóstola Sol é bastante conhecida aqui no Brasil. Ela já cantou no Raul Gil, e, aliás, canta muito bem. Mas ela é também conhecida por suas falas, por demais cômicas, como já vimos algumas. E ela é bem concorrida nas redes sociais. Só no Facebook são milhares e milhares de seguidores. Há uns 3 anos, ela publicou uma página em seu Face dizendo que em 48 horas já tinha alcançado mais de 1 milhão de seguidores. E mais, num vídeo, ela afirmou que o mês de agosto é o aniversário do diabo. Olha que loucura. Eu sempre ouvi falar que agosto era o mês do desgosto. Inclusive, eu casei em agosto e muitos diziam: cuidado, porque agosto é mês de desgosto. Porém, queridos, para a glória de Deus, meu casamento com Bill dá gosto. Eu a amo e ela a mim, e já são quase 30 anos juntos. Ou 30, não lembro. Data não é comigo. Portanto, agosto é um mês como qualquer outro, mas a auto-intitulada apóstola foi além e marcou esse mês como aniversário do diabo. Outro detalhe: depois que Daniele de Carvalho se auto-intitulou Apóstola Sol, mais de 1.000 igrejas foram abertas pelo Brasil. A igreja Reino dos Céus, a igreja do pai dela, o fundador, Adelino de Carvalho, tem também a Gruta dos Milagres. Você acredita nisso? Em que a pessoa entra doente e sai curada. Dentro dessa caverna tem muitas muletas, cadeira de roda. Dizem que pessoas foram realmente curadas nesse local. Porém, queridos, a cura física não é garantia de que Deus está agindo em determinados lugares. A Bíblia é um livro de milagres, eu creio. Jesus operou milagres. Os apóstolos oraram em nome de Jesus e pessoas foram curadas, mortos ressuscitaram, cegos voltaram a enxergar. Nós cremos em milagres. Eu creio que Deus continua distribuindo seus dons aos seus servos, inclusive dom de cura, operação de sinais e maravilhas. Porém, não temos como negar, queridos, que o diabo e seus demônios também operam
sinais e maravilhas. Portanto, precisamos tomar muito, mas muito cuidado. O pastor e apologista Joaquim de Andrade, né, diz que constantemente ele vai à igreja da Apóstola Sol, ali na Avenida Celso Garcia, em São Paulo. Como apologista que ele é, né, trabalha no CACP, já trabalhou ou trabalha ainda no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, como apologista, ele tem essa árdua missão, né, árdua. Ele diz que em um de seus vídeos, ele diz que ela entra na igreja cercada de vários seguranças com roupas extravagantes. Agora, qual o histórico da igreja Reino dos Céus? Igreja a qual a apóstola Sol é a pastora, uma das pastoras, a apóstola. Segundo o relato da própria igreja, no ano de 1978, em Minas Gerais, em meio a uma grande luz, Jesus apareceu para o então missionário Adelino de Carvalho. E nessa aparição foi entregue o ministério do reino dos céus e confiado a ele a genuína pregação do evangelho do reino em todo o mundo. Queridos, essa é a mesma pegada de todas as seitas. Um anjo ou Jesus aparece e traz uma nova relação, uma nova revelação. A igreja em si, Reino dos Céus, foi fundada em 1981, com uma forte ênfase em curas e libertações. O próprio missionário Adelino de Carvalho, pai da apóstola Sol, diz que certa feita ele foi chamado para orar numa casa, olha que coisa, que história mirabolante, uma casa que estava pegando fogo. Segundo alguns, a casa estava sendo incendiada pelo próprio diabo. E à medida que Adelino ia entrando na casa, o fogo ia se apagando. Como que miraculosamente. Ele entrava no cômodo, o fogo apagava. Entrava no outro, o fogo apagava. Em um dos seus livros, ele diz que os bombeiros não conseguiram apagar o fogo, por ser uma obra demoníaca. Mas ele conseguiu, por meio da oração, vencer o fogo. Então você vê até onde vai. Eu, sinceramente, ele diz que isso é reportagem, tem documentado, né? Eu não vou botar em dúvida se realmente aconteceu essas coisas. Nós falamos das declarações. Então, a apóstola Sol, queridos, ela foi até homenageada na Câmara Municipal de Goiânia, né? Um vereador, ele leu na tribuna a homenagem feita a ela diante ali daquele plenário, dizendo assim: senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, autoridades presentes, a Câmara Municipal de Goiânia tem o prazer de reuni-los aqui para honrarmos nossa querida apóstola Sol Daniela Carvalho. No ano de 1992, ano da chegada da igreja Reino dos Céus no estado de Goiás, nasce Eva Daniela de Carvalho. Desde recém-nascida, cresceu em meio ao povo goiano, tendo como padrinhos cada um daqueles que descobriu no santuário Reino dos Céus a razão para viver. Goiânia acompanhou seu crescimento e sua determinação desde a infância de acompanhar seu pai, nosso apóstolo Adelino de Carvalho, levando através do poder da palavra e do louvor a mensagem de esperança para todos que precisam. Desde pequena, sua liderança sobressaiu nos cuidados que tinha com cada criança na igreja. Conhecida no Brasil e no mundo por suas canções, louvores, que ao interpretar demonstra sua força de fé e incentiva as pessoas a enxergarem para o futuro com olhos de esperança. Ao se tornar pastora primaz, deu início a uma geração apostólica, jovens que juntos com ela compraram a guerra contra drogas e contra o sofrimento. Através de ações evangelísticas de cunho social e espiritual, saiu à frente para anunciar a palavra revelada do reino dos céus. E diz mais aqui essa homenagem: vivemos em uma sociedade onde muitos se escondem diante da grave situação econômica e educacional, onde jovens desamparados de uma estrutura familiar são empurrados para um mundo de marginalidade e vícios.
Somente pessoas ousadas e com um espírito aguerrido são capazes de mobilizar ações evangelísticas que libertam os prisioneiros dos vícios e da escravidão da pobreza. A apóstola Daniela Carvalho herdou também de seu pai este espírito excelente e batalhador, que não se cansa de buscar a libertação das almas e dar um futuro a quem não acredita ter um em algum dia. Quem alguma vez na vida passou por situações tão difíceis, quando tudo parecia escuro, e quanto mais olhava para o horizonte, mais escuro poderia ficar? Nesse momento surge o sol da justiça, como uma igreja de luz, revelada no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. A mulher vestida de sol. Aí, lê o texto. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É essa igreja, é esse sol que brilha, nos dando esperança. Esperança para o pai de família em ter condições de oferecer o melhor para a sua família. Esperança para a mãe e esposa, ver o futuro feliz para a sua família. Esperança para os filhos, desejarem estudar e progredir na vida, dando alegria para seus pais. Este é o ministério apostólico de Daniela Carvalho. Como uma luz intensa vai gerar esperança a todos que são acolhidos por sua luz. O espírito milenar que em sua vida opera dá a ela o que falta em anos de experiência de vida. Mesmo já tendo uma bagagem de testemunhos de vidas transformadas e experiências de muitas lutas e batalhas vencidas. Ao receber do apóstolo Adelino de Carvalho o cajado e o ministério apostólico, deu início a um novo tempo, uma segunda glória de uma igreja que revela a grandeza de um Deus que se preocupa com cada um de nós. Todas as madrugadas oramos com ela, seja pelo rádio ou TV, ou mesmo pelas mídias sociais. Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil e no mundo, nas madrugadas frias e solitárias, são confortadas por suas orações e por seu carinho. Que papel extraordinário de auxílio ao próximo, pois nas madrugadas solitárias e frias... Desculpa aqui, gente. Pois nas madrugadas solitárias e frias se encontram muitos desesperados e angustiados, esperando uma palavra de alívio para livrá-los do sofrimento. Queridos, a apóstola Sol, continuando aqui, Daniela de Carvalho, agora como escritora, com seu primeiro livro, A História e Louvor, mais uma vez revela a sabedoria recebida por Deus e a herança apostólica de seu pai de se preocupar com grandes e pequenos, sem se importar com raças, gêneros ou posição social, revelando a música como forma de poder e transformação. Em seu livro, nossa apóstola nos mostra como o grande rei Davi venceu batalhas ao viver aquilo que cantava e como cada um pode se tornar um Davi, vencer seus gigantes e dominar como rei. Os cidadãos goianienses têm a alegria de ter alguém que todos os dias se preocupa com o seu bem-estar e com o futuro de suas famílias. Como o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, nos diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Assim vemos a vida, o ministério e os frutos de seu trabalho. A apóstola Sol Daniela Carvalho é nascida de Deus, vence o mundo e sinaliza a todos o poder da fé. Aí termina. Muito obrigado. Essa é a declaração, queridos. Declarações como essas caem no coração do ser humano e insufla, né? São elogios que vão para a alma e azeda o coração. Então, assim terminou a sessão solene da Câmara Municipal de Goiânia. E assim também eu concluo a aula. E como sempre eu oro que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus venha guardar o nosso coração, queridos, da arrogância, da vaidade, da falta de humildade. Que Deus nos livre do orgulho em nome de Jesus. Que os elogios, se vierem, que possamos fazer como o pastor Alan sempre nos ensina, dar glória a Deus e não tomar para nós mesmos a glória que é de Deus. Que o Senhor nos guarde,
né? Que o Senhor nos livre de todo o mal. E para quem quiser conhecer um pouco mais, eu vou estar colocando daqui a pouco, se eu lembrar, né, o vídeo do pastor, que ele dá um estudo mais completo sobre o assunto, né? Inclusive, ele mostra fotos dentro da igreja, a entrada da apóstola na igreja, como funciona, o histórico mais detalhado, para você que queira conhecer um pouco mais o mundo das religiões. Lembrando que a partir de semana que vem, nós estamos no mês, né, da Igreja Perseguida, né? A Manuela, na próxima terça, vai estar dando uma palavra sobre missões. Na outra terça, dia 13, o pastor Alan estará ministrando sobre missões ou perseguição da igreja. No dia 20, o missionário Jefferson, do Níger, estará também nos abençoando com uma palavra dentro do assunto que ele está vivendo já há anos. E no dia 28, se eu não me engano, na última terça, eu estou só aguardando a resposta do pastor Cleiton para estar nos ministrando a palavra também em nome de Jesus. Então não faltem, vamos falar um pouco diferente do que temos falado até hoje, mas ser sobre perseguição, sobre morte, sofrimento, né, de muitos irmãos que estão nesse momento agora passando por terríveis momentos. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de conhecer um pouco das aberrações do mundo religioso, Pai, das loucuras que passam na mente de tantas pessoas. Oramos pela Daniela de Carvalho, não conhecemos pessoalmente, mas é uma alma que carece de perdão, de graça, que o Senhor venha se revelar, Senhor, para ela, mostrar, Senhor, porque para ti nada é impossível. Ela é uma mãe de família, é uma mulher casada, mas que o Senhor venha transformar o seu coração, livrá-la desses elogios, porque sabemos que ela já foi criada num lar, sim, Senhor, ela já veio de berço, com todas essas expectativas, já alimentado desde a infância, como uma apóstola, como uma pessoa muito especial, uma pessoa ilustre, uma pessoa iluminada. Isso entrou no coração e para sair só um milagre sobrenatural de ti, Pai. Colocamos essa situação em tuas mãos. Pedimos a tua graça, seu favor, não só para ela, mas para milhares de pessoas que estão sendo enganadas, Senhor. Pelo seu pai também, Adelino de Carvalho. Porque muitas vezes nós ficamos, nós não concordamos com posições heretes e muitas vezes não oramos, Senhor, a respeito. O Senhor venha ter misericórdia de nós também. Em nome de Jesus, renova nossas forças, abençoa nossa noite de sono, que possamos estar, Senhor, tendo o descanso necessário para que amanhã, se for a tua vontade, estejamos de pé para a tua glória, em nome de Jesus.